foi esse quinto episódio de Maxton Hall? Eu até agora estou tentando digerir todas as coisas que eu assisti e tentando entender se eu estou gostando das coisas ou não. Margarida quis dar oi pra vocês hoje, gente. Oi, gente, eu sou a Gai e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio de Maxton Hall. Esse episódio já começou completamente fervoroso, né? A gente tem uma cena da Ruby e do James indo pra casa do James e iniciando ali uma pegação, menina, que eu falei, minha nossa senhora, o quanto eles mal se tocavam na primeira temporada, eles deixaram todas aquelas coisas de lado pra essa segunda temporada, né? Porque caso vocês não saibam, caso vocês não se lembrem, na primeira temporada, os atores da Ruby e do James deixaram claro pra equipe de direção ali que eles não queriam ter beijos com língua na primeira temporada. Nessa segunda eles falaram, galera, tá tudo liberado, vambora. E aí a gente tem tido cenas muito mais quentes nessa segunda temporada, que me surpreendeu de certa forma. Óbvio que a gente tem uma cena quente ali no final da primeira temporada, mas ainda assim eu acho que o tom mudou, sabe? Eu falo isso desde os primeiros vídeos que eu vi de Maxton Hall. Caso você não tenha visto, eu fiz vídeo de todos os episódios e vou fazer, né, no próximo também, que vai ser o nosso último episódio. Então é só voltar aí no meu canal pra ver minha opinião sobre os outros episódios. Mas desde o primeiro eu tenho falado sobre como o tom dessa temporada mudou. E aí a gente tem algumas mudanças que podem justificar isso, sendo a principal delas que mudou de direção geral. Na primeira temporada, a gente tem uma roteirista e uma showrunner, que foi a Daphne Ferraro. Enquanto nessa segunda temporada, a gente tem um novo diretor, a gente não tem um showrunner nessa temporada, mas a gente tem um novo diretor que dirigiu também a primeira temporada, mas que não era showrunner da primeira temporada. Ele não comandava em todas as coisas, ele só dirigiu algumas coisas ali, que é o Martin Schreier. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas a gente teve essa mudança da Daphne saindo da série. Então, essa mudança de tom na série pode sim ser causada por essa mudança de quem está no poder da série, quem está comandando a série, ou simplesmente porque eles decidiram e mesmo a Daphne estando ali, eles poderiam ter mudado. Mas falando dessa mudança de tom, sinto que essa temporada está muito mais quente pro lado dos protagonistas, né, do nosso casal principal, mas também com um tom maior de comédia. Eu tenho gostado desse equilíbrio, eu gosto bastante. Eu acho que a primeira temporada traz um ar mais sombrio ali pra história de adolescentes, né? Porque apesar de tudo é uma série de adolescentes. E essa segunda temporada meio que mostra de volta, olha, eles são só adolescentes. A gente tem mais a família deles dois, tanto da Ruby quanto do James, e de questões que mostram que eles ainda estão na escola. E então esses tons, assim, de primeiro namoro, comédia, tem sido muito legal. Passando dessa parte do episódio que começa muito quente, óbvio que a nossa felicidade não ia durar por muito tempo, porque logo o pai do James volta da viagem que ele iria fazer, que é o voo dele acabou sendo cancelado, ele volta pra casa e quase pega o James e a Ruby, mas nossa queridíssima maior fã de James e Ruby, que é a Lydia, avisa pra eles. E nisso a gente tem um jantar super constrangedor, onde o Mortimer, que é o pai do James da Lydia, virou completamente outra pessoa. Gente, eu gostaria de fazer uma consideração aqui. É muito do nada que ele vira essa outra pessoa, e eu entendo que é num sentido de mostrar a dualidade que ele pode ter, mas no meio do episódio a gente percebe que ele ainda continua a mesma pessoa. Então é mostrar ali como é um perigo a gente acreditar nele. Só que quando você faz uma série que você tem só 6 episódios e muitas coisas não são explicadas durante esses 6 episódios, e esse comportamento também não é visto na primeira temporada, então a gente não tem uma coisa pra isso acontecer, eu acho muito nada a ver ele ter tido essa mudança nesse episódio. A parte do choro eu acho incrível. Aliás, que ator, meus parabéns. Quando a gente vê esse choro, a gente entende que é por um luto ali que ele tá sentindo, que apesar de tudo ele amava a mulher dele, ou pelo menos amava ter ela ali do lado dele comandando a empresa junto, mas a parte que ele é simpático com a Ruby e todas essas coisas, eu fiquei assim, quem é esse, pelo amor de Deus? A partir desse momento, a gente só começa a ter mais e mais sofrimento durante a série, porque a Ruby perde o estágio dela, a gente suspeita que tenha sido o pai do James que tenha feito isso acontecer. A gente vê o pai do James olhando nas conversas e nas fotos do James da Ruby e bolando um plano pra incriminá-la, tentando fazer o máximo pra que a Ruby e o James saiam da vida um do outro, né? Acho que ele percebeu que falar, ameaçar não ia resolver, então ele partiu pra coisas mais concretas. E aí quando a gente parte pra parte da festa, que é inspirado, né, no Sonho de uma Noite de Verão, que
que aliás, lindíssima a decoração e todas as coisas daquela festa, a gente vê o James tentando ali falar com a Ruby que o que quer que o pai dele faça, ele vai arranjar um jeito de consertar. E a Ruby questionando ele, né? Mas a gente vai ter que viver assim a vida inteira com ele cometendo os erros e a gente tendo que consertar. Então eu acho que isso resume tudo que vai acontecer, né? A partir de agora. A gente só tem mais um episódio, mas tudo que vai acontecer a partir desse momento, que o James não vai conseguir reverter algumas coisas. O pai dele é muito mais poderoso, tem muito mais lugar ali de poder, e ele infelizmente não vai conseguir fazer nada pela Ruby no momento que vier. Eu não tava achando isso até o 4º episódio dessa temporada, mas quando eu vi esse 5º, eu sinto que essa série está correndo, gente. Eu falei pra vocês quando saiu os 3 primeiros episódios que eu tinha sentido que o primeiro, o segundo e o terceiro era uma temporada completa. Ele tinha início, meio e fim. A gente tem todas as coisas ali nos 3 primeiros episódios. Quando solta o 4º e o 5º, revendo os outros, eu sinto que são episódios totalmente desconexos do que aconteceu no 1, 2 e 3. É como se eu tivesse começado uma nova temporada, uma nova vida, um novo livro ali, que é a partir do 4º episódio. E nesse 5º, as coisas aconteceram tão rápido, na minha opinião, as mudanças aconteceram tão rápido, que eu fico me questionando o que vai acontecer no próximo episódio, porque a gente só tem mais um episódio nessa temporada. Eu sei que muitas vezes os produtores, diretores, eles não têm como trabalhar com mais episódios, porque às vezes é questão monetária, é questão de estúdio falar, olha, vocês vão ter só 6 episódios pra trabalhar. Às vezes eles ficam limitados com essas coisas. Mas eu acho que a gente tem que começar a escolher as nossas batalhas. Por quê? A história do James e da Ruby, pra mim, óbvio, ela é a principal, tem sido muito boa. Mas dentro dessa série, tem umas histórias paralelas também, que pra mim, elas estão jogadas e super corridas. Isso vindo do ponto de vista de uma pessoa que não leu os livros, gente. E eu acho que quando você vai transformar uma coisa em audiovisual, você tem que entender que a maioria das pessoas que vai assistir aquilo não leu o livro. Pelo menos de primeira, a pessoa não leu o livro. Talvez depois ela vai procurar, ela descubra que seja um livro e ela vai ler. Mas de primeira, a maioria das pessoas que consomem filmes e séries não leram os livros daquelas coisas. E eu não li. Então, pra mim, todas as conexões que estão acontecendo, como, por exemplo, a Lydia e o Graham e a Lynn e o Cyril, estão completamente jogadas. Vamos começar falando sobre a Lynn e o Cyril. Eu falei no último vídeo com vocês que eu tinha visto pelo Twitter que eles tinham um casinho ali no livro e que depois era só citado que eles tinham esse casinho em segredo e tudo mais. Ok, no livro faz sentido esse caso só ser citado porque você tá lendo um livro do ponto de vista da Ruby, ou do ponto de vista da Ruby, do James, enfim. A gente tá lendo um ponto de vista limitado. Quando é numa série, não. Quando é numa série, não é pra gente tá vendo algo do ponto de vista de alguém, é pra gente tá vendo o mundo inteiro. Então a Lynn vir do nada e falar pra Ruby, olha, a gente tá e depois ela sentir ciúmes do Cyril, sendo que esse comportamento não aparece em nenhum outro momento. Eu sei que isso pode ser fanservice e é uma forma só de homenagear os livros, mas, gente, não fez sentido na minha cabeça e construiu um romance muito fraco que poderia ser um romance muito legal. Se a Lynn tivesse falado ali, a gente tem alguma coisa, mas não é nada demais, e a partir daí começasse a construir o relacionamento deles, e se isso, sei lá, acontecesse no início da temporada, sabe? Seria legal. Mas sendo no 5º episódio, sendo que só tem mais um, pra mim não faz sentido. Enfim, e aí, falando sobre a Lydia e o Graham, vamos começar que desde a primeira temporada eu não consigo comprar o relacionamento deles. Mas eu já ficava mais ok pelo relacionamento deles ter começado na série como já acabado. Então é um relacionamento que já acabou e agora a Lydia tá vivendo as consequências. Ok. Agora, quando a gente teve essa cena que eles voltaram do nada, eu entendo que a gente tem várias cenas que ele corre atrás dela, que ela corre atrás dele, mas nunca dá certo por vários motivos. Mas a gente não tem cenas que convencem o porquê um é benéfico pro outro, sabe? Quando a gente quer gostar de um casal, de um personagem, de qualquer coisa assim, a gente precisa ser convencido que essa pessoa faz bem um pro outro, que aquele casal se conecta. A gente precisa ser convencido da realidade daquele casal. E eu sinto que a gente não teve cenas suficientes pra ser convencido disso. Eu sei que tem esse negócio de ela ama ele e ele ama ela, mas, gente,
De verdade, eu não sou convencida por esse casal. E eu gostei muito da cena dele descobrindo que ela tá grávida e ele ficando super feliz. Mas eu gostei muito disso num lugar de que bom que ele vai ser um pai presente. Mas não de um lugar de nossa, agora eles têm que ficar juntos e casar e não sei o quê. Pelo que foi apresentado dela e dele na série, pra mim eles não me convencem e não bate eles serem um casal. E eu acho que a série poderia ter construído isso muito melhor para convencer aqueles que não leram o livro. Porque eu vejo muito dos comentários de nossa, finalmente a Lily e o Graham vão ficar juntos, tudo que eu queria no livro, não sei o que, não sei o que. Ai, no livro foi assim, no livro foi assado. Mas, gente, as pessoas não leem o livro. Quem tá assistindo Maxton Hall não tá lendo o livro. Então a gente precisa criar uma história concreta. É por isso que se chama adaptação. Porque a gente tem que preencher alguns buracos que ficam no livro, porque é limitado pela visão de alguém. E que eu acho que Maxton Hall não tem feito nessas partes, assim. Outras partes também que eu não vou adentrar muito, eu posso falar isso talvez no vídeo de opinião final. Mas a história do motorista tem várias cenas que são super suspeitas, mas nunca desenvolve aquilo. A história do pai da Ruby também tem várias partes que dão uns nossa, será o que aconteceu de verdade? E aí nunca mais se fala daquilo. E eu acho que se Maxton Hall precisasse estourar da bolha, ou fosse estourar da bolha, não ia convencer todo mundo que está fora da bolha dos livros. Eu ainda acho que Maxton Hall é uma série que é mais nichada ali para as pessoas que leram livros ou para as pessoas que, enfim, acharam aquilo ali, tá tudo bem não ler o livro, mas ela não saiu da bolha como foi o Verão que Mudou Minha Vida, que também tenho bastantes críticas, tá? Não acho que eu estou elogiando o Verão que Mudou Minha Vida. Mas o Verão que Mudou Minha Vida tenta preencher lacunas, pelo menos ali na primeira e na segunda temporada, que estão no livro, enquanto Maxton Hall não. Essa foi basicamente a minha opinião sobre esse episódio. Eu sinto que tá tudo muito corrido. Eu tô amando ver o Ruby e a James. Eu amei saber que apesar deles estarem sofrendo, tipo assim, vai ter problemas pra eles, eles não vão se largar um do outro, sabe? Eles vão ficar juntos a partir de agora. Eu acho, pelo menos, que a gente não vai ter um término iminente aí. O James falou, né, pra Ruby, se fosse o James de antigamente, eu já estaria longe daqui. Mas o James de agora quer escutar o coração e quer também te dar o tempo de escutar o seu coração. Então eu sinto que eles estão muito seguros entre si no relacionamento. E eu estou animada pra ver o que vem aí, mas também triste. Só tem mais um episódio com medo de como todas as coisas serão feitas nesse último episódio. É pra gente ir pra uma terceira temporada, mesmo que essa terceira temporada já esteja sendo gravada, a gente precisa resolver algumas coisas que foram deixadas na segunda temporada pra abrir espaço para coisas da terceira temporada. Se tudo que aconteceu aqui for tudo que vai pra terceira temporada, então era melhor deixar tudo na terceira temporada. Entendem a minha opinião? Entendem o que eu quis falar? Eu espero que sim. Eu estou animadíssima pra saber o que vai dar dessa foto vazada. Eu tenho teorias do que essa foto, pode ser vazada. Eu acho que pode ser, a Ruby pelada, 2, o Graham e a Lydia, só que eu não acho que seja o Graham e a Lydia se beijando, né? Porque na hora que o diretor tá olhando o celular, a gente vê o Ruby e a James. E aí, eu acho que pode ser, eu não li o livro, tá, gente? Eu não sei se é. Eu acho que pode ser a foto da Ruby com o Graham que o James tirou na primeira temporada. E aí, meninas, eu vou passar mal. Porque lembra que no último vídeo eu falei que tem uma cena da Ruby chorando e aí vai ser consequência de alguma coisa? Como não veio nesse quinto episódio, vai ser ela chorando no próximo episódio. Então provavelmente é uma foto que incrimine ela e faça mal a ela. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada de Maxton Hall, o que vocês acharam desse quinto episódio. Não se esqueça de, antes de sair do vídeo, se inscrever no meu canal, deixar o like, porque me ajuda demais, e indicar esse vídeo pra um amigo seu que também ama Maxton Hall. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!